Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esperando aí o pessoal entrar para nós iniciarmos o nosso 13º dia de jejum. Nós, como igreja, na nossa igreja videira, nós estamos orando por esse tempo, jejuando, 21 dias de oração e jejum, conforme a palavra de Deus nos ensina, num tema: alinhou, prosperou. Nós cremos que o nosso tempo será alinhado ao Kairos de Deus e nós, como igreja, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A paz, irmã Camila, pastora Camila de Freitas, esposa do meu querido pastor Adriano Freitas. Glória a Deus. Professora Mônica, minha querida sogra. Aleluia. Pedro Ribeiro do Espírito Santo, meu garoto, tá dormindo, eu sei que é minha esposa, entrou. Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu quero compartilhar com os irmãos nesse sábado, agora às 22 horas, após a live do nosso querido pastor Aloísio, pastor Naor Pedrosa. Pastor Adriano entrou. Deus bom, glória a Deus, pastor. Não te largo não, varão, é de Deus, meu pastor. É de Deus, glória a Deus. Senhor é uma benção, amo o Senhor. Tamo junto. Bom, a live de hoje será um pouco diferente. Eu não vou pregar, não vou falar algo da minha cabeça, pelo contrário, nós estamos, igual eu falei, passando por um período de oração e de jejum na nossa igreja videira, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E serão dias no qual o Senhor tem algo para nós como igreja, algo para nós nas nossas vidas, no nosso ministério, nas nossas casas. Eu creio que o Senhor tem grandes propósitos para nós. Nós estamos orando e jejuando para discernirmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa igreja local, aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte, mas também como videira e vinha, em nome de Jesus. Nós estamos meditando no livro do nosso pastor Azemar, que é o nosso pastor e supervisor. O livro chama Alinhou, Prosperou. Então hoje não vai ser uma ministração, vai ser, na verdade, um devocional. Nós vamos debruçar nessa palavra, debruçar nesse livro. Se você quiser comprar, está lá na Amazon, chama Alinhou, Prosperou, pastor Azemar Freitas. Amém? Bom, quero iniciar o capítulo 13 nessa noite no nosso livro. Se você tem aí o seu livro digital, você pode pegar, porque nós vamos acompanhar e vamos ruminar tudo aquilo que o pastor escreveu e tem nos ensinado durante os anos que nós estamos aqui juntamente com ele. Amém? Mas primeiro eu quero orar pela sua vida, orar pela minha vida, para que nós possamos ter o espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento da verdade dele, para que os nossos olhos sejam descortinados para ver o Senhor e a sua vontade, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, nós, juntos como igreja, juntos como irmãos em Cristo, oramos ao Senhor para que o Senhor conceda a cada um de nós, nesse período, na nossa intimidade, ó Pai, espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento da Tua verdade. Pai, que sejam horas no qual o Teu Espírito possa encontrar em nós, ó Pai, um coração aberto, uma mente aberta ao Senhor, ó Pai, um espírito aguçado para ouvir e receber do Senhor. Pai, nessa noite, oramos ao Senhor também para que os nossos olhos sejam abertos, para ver o Teu propósito, ver a Tua bondade e assim alcançarmos favor, em nome de Jesus. Amém? Bom, abra aí o seu livro, ou ligue o seu livro, né, na verdade, como é um livro digital. Eu quero debrulhar aqui com você, debruçar aqui nessas palavras. Eu estava meditando hoje à tarde sobre o capítulo 13, e o Espírito de Deus foi falando poderosamente ao meu espírito, que trouxe muita alegria no meu coração, e eu tive assim tenho a oportunidade de estar fazendo essa live com você nessa noite. Eu tenho 1 hora
aí juntamente com você e oro para que o sono não venha te alcançar. Hoje é dia 18 de abril, às 22 horas. Esse vídeo vai estar salvo para que você também possa ver e ruminar futuramente, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 13 do nosso livro, Alinhou, Prosperou. Ser podado, trabalhar de Deus na poda. Bom, pastor Azemar, é um jardim sem manutenção. Somos um jardim nas mãos do Senhor. Ele mesmo é o nosso jardineiro. Já temos frutos. Então, somos podados e jamais cortados. Uma vez em suas mãos, nunca mais seremos lançados fora. Esse é o nosso entendimento à luz da palavra, conforme o apóstolo Paulo escreve em Efésios, do capítulo 2, do verso 8. Não está aí no seu livro, mas eu tive a audácia, a liberdade de ir adicionando algumas coisas aqui dentro desse contexto. Bom, em Efésios 2:8 diz que, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, ou seja, eu não conquistei, você não conquistou, mas vem do próprio Deus, por favor de Deus. Para quê? Para que ninguém, quando chegar lá, se glorie diante do trono de Deus. Essa não é, assim, a nossa crise. A nossa crise, às vezes, é de não ter fruto, né? Às vezes, de não frutificar em meio ao propósito, em meio ao chamado, em meio à liderança. Mas muitos irmãos ainda têm essa percepção de eu vou me esforçar para garantir a salvação. Eu vou contribuir aqui para ser acrescentado na minha salvação. Uma moeda de troca, um pagamento de tributo. Eu pago e tenho, portanto, a minha recompensa. Não, em Efésios o apóstolo Paulo já descreveu. Não será dessa forma. Não será por mérito próprio, por obras humanas. Não será por uma conquista minha ou sua. Foi dado graciosamente. Então, nós não precisamos de ter uma preocupação que seremos cortados do Senhor. Pelo contrário, nós fomos posicionados em um jardim. E esse jardim, então, portanto, precisa, conforme o autor, o pastor Azemar, fala, de ser trabalhado, podado, lapidado, aperfeiçoado. Diz então, portanto, em João capítulo 15, do verso 1 e 2, diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus falando, ele é a videira verdadeira. E o meu pai é o grande agricultor. Deus Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. Quem? O próprio Deus corta, o próprio Deus tira. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Bom, esse é um tempo que nós estamos orando e jejuando para saber a vontade de Deus em muitas áreas da nossa vida, principalmente áreas ministeriais. Esse é um tempo também do trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus muitas vezes vai contra a nossa vontade. Dói, machuca para crescer, para avançar. Mas eu quero te falar, fomos posicionados nesse jardim, jardim de delícias, jardim de cuidado, jardim para que nós possamos desfrutar. Mas nesse jardim nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Olha o que diz no livro, pastor Azemar. Se discernirmos esses momentos, ou seja, precisamos de ter esse entendimento. O trabalhar de Deus, o ajuste de Deus, o molde de Deus na minha vida e na sua vida, na nossa vida como igreja, nós então, portanto, vamos estar abertos para cooperar com o jardineiro nas manutenções ou na manutenção do jardim. Somos uma lavoura nas mãos do agricultor. O alvo é que produzamos muitos frutos e que nossos frutos gerem outros conforme a sua própria espécie. Somente assim o reino de Deus vai crescer e multiplicar. Precisamos de discernir e nesse discernimento nós precisamos entender a boa vontade de Deus. Conforme o apóstolo Paulo fala, que é boa, agradável e perfeita.
há uma perfeição da vontade de Deus para nós. Sejamos, portanto, e tenhamos esse espírito de discernimento para entender essa própria vontade do Senhor. Aí, portanto, diz, para você compreender o trabalho de edificação em sua própria vida e ministério, permita ser podado, ou seja, trabalhado, lapidado, transformado, aperfeiçoado. O Senhor respeita a sua vontade. Ele jamais violenta a consciência dos seus filhos, ou seja, nós mesmos. Sendo assim, você pode cooperar de algumas maneiras. Olha o que diz, portanto, não está aí no seu livro, eu coloquei aqui no meu esboço, diz em Isaías 54:2 uma mensagem messiânica. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeçam, alonga as tuas cordas e firmem bem as suas estacas. Porque se você permitir ser alargado, ou seja, alargar a sua tenda, você vai, portanto, experimentar. Olha o que diz no verso 3 de Isaías 54, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, a tua posteridade, ou seja, haverá multiplicação, haverá frutificação, ou seja, vamos prosperar e haverá multiplicação, crescimento, a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Isso é poderoso, mas somente podemos desfrutar de prosperidade, frutificação, multiplicação, crescimento, avanço, progressão, primeiro, se eu tenho discernimento do trabalhar de Deus. Se eu discernir esse trabalhar de Deus nas áreas da minha vida, eu, portanto, vou cooperar com o Senhor. Ou seja, eu vou deixar Ele me alargar. Eu me lembro muito de um exemplo no qual o pastor Adriano, ele falava muito conosco quando jovens, ainda sou, mas falava muito no pastoreio dos nossos jovens, né? Como uma liguinha. Ele fala liguinha, a gente fala em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, a gominha. Se você estica bem a gominha, parece que ela, num determinado ponto, ela vai fissurar, vai romper, vai rasgar. Mas depois que ela é esticada, ela nunca volta para o mesmo lugar. Por quê? Foi alargada. Permita o alargar do Senhor. Eu sei que tem épocas que pressões, dificuldades, dentro do fogo, do mover de Deus, são difíceis para nós permanecermos. Mas permita, discirna esse momento na sua vida, essa fase na sua vida. Tenha discernimento do Espírito Santo de Deus trabalhar no seu ser, nas suas emoções. E você vai crescer, vai progredir, vai avançar, vai amadurecer. Áreas da sua vida será transformada, em nome de Jesus. Então, o primeiro entendimento que eu e você precisamos de ter, dentro de 5 princípios no qual o pastor Azemar pontuou para nós, de uma forma de fato literária, muito rica, muito edificante. O primeiro princípio fala de pode nas fantasias, ou seja, podar as fantasias. Acompanhe comigo, prefira a realidade, pode as fantasias. A maioria dos contos de fadas ou fantasias ocorre nos relacionamentos, tipos de um filme de Hollywood. Esses pensamentos de fantasias impedem, ou seja, bloqueiam, anulam, cancelam você de receber da parte de Deus. Ou seja, sai do mundo de Nárnia, irmão. Se situa. Olha, céu na terra. Traga o céu, o reino de Deus para sua mentalidade. Romanos 12:2. Falei sobre isso na nossa live de quinta-feira. Se você renovar, transformar sua mentalidade, você vai experimentar. Você experimentará na sua vida prática, plena, na sua vida aqui, terrena. Você experimentará da boa, da agradável, da perfeita vontade de Deus.
Mas o mundo de Nárnia, as fantasias de Nárnia, irmão, impede você de ter a realidade dos céus sobre a sua mente, sobre a sua vida. Olha o que diz: Mical colocava expectativas altas sobre o amor de Davi para com ela. Ela recordava o fato de Davi ter matado 100 filisteus e lhes tirado o prepúcio para provar o seu amor. A questão é que Davi amava mais a Deus que a sua esposa. Davi amava a presença de Deus mais que Mical. Ela, porém, não se deixou podar pelo Senhor. A arca de Deus no Velho Testamento significa a sua presença. Era o lugar da habitação de Deus. Foi muito difícil trazer a arca de Deus para Jerusalém. Davi, portanto, então, valorizou isso, mas Mical não. Ela não se envolveu, não foi com Davi. Ela ficou sem conto de fadas, ficou em seu conto de fadas no palácio. Davi voltou para abençoar sua casa. Mesmo assim, Mical não se importou. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 6, do verso 20. Abre aí a sua Bíblia. Portanto, acompanhe aí comigo no seu livro. Está aí. 2 Samuel, capítulo 6, do verso 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: Que bela figura fez o rei de Israel. Ou seja, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos dos servos, de seus servos, como sem pejo, ou seja, sem vergonha. Se descobre um vadio qualquer. No verso 21 diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor. Me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quando as servas de quem falastes delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Interessante, Davi foi cumprir um propósito, assumiu o governo e foi buscar a Arca da Aliança, ou seja, foi trazer a presença para dentro do reinado, para dentro da liderança, para dentro do palácio lá onde ele estava, para dentro do governo. Mais interessante que Mical não importou com isso. Tanto faz, tanto fez se tem arca, se tem presença. Tanto faz, tanto fez se o mover está acontecendo. Tanto faz, tanto fez se o Senhor está falando, está movendo. Enfim, preste atenção. O resultado dessa posição de Mical, de não importar, de não envolver com o ministério de Davi e nem se envolver com a presença de Deus, a glória de Deus, fez com que ela se tornasse infrutífera. Ou seja, ela não prosperou, ela não frutificou. Por quê? Quem dá fruto é o próprio Senhor. Às vezes a gente fica correndo atrás, a gente se esforça, a gente quer porque quer o fruto, a ovelha, quer empurrar a célula para multiplicar, quer fazer um esforço do braço humano. Não vai acontecer, querido. Se não tiver envolvimento da sua parte, com a presença, com a glória, com essa ação que o próprio Davi, o rei Davi fez, ele entendeu algo aqui, há uma chave. Ele conquistou, ele foi pegar a Arca da Aliança, trazer a presença, não no esforço. Eu ia falar somente, está errado. Não no esforço, foi pela graça. Ele entendeu que era muito agraciado da presença de Deus estar no palácio, de estar no governo, de estar no centro da sua liderança. Por isso, ele tem essa ação. Eu vou me humilhar diante do Senhor. Por quê? Quem sou eu de estar aqui nessa posição de liderança? Quem sou eu de estar aqui nessa posição de governo? Quem sou eu para estar aqui perante a presença do próprio Senhor dos Exércitos? Interessante isso, porque no Velho Testamento ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos. No Novo,
Ele é conhecido como Deus e Pai. Desfrute nesse tempo de oração e de jejum do Deus e Pai, mas também do Senhor dos Exércitos, que te coloca na posição de governo, de liderança. E é Ele que dá o verdadeiro fruto, em nome de Jesus. Acompanhe comigo no nosso livro. Quando você não se envolve com a arca, ou seja, com a presença de Deus, você não amadurece no Senhor, não aprende o amor, a glória de Deus. Isso deve ser desenvolvido. O título da Bíblia para Mical não é uma coincidência. Mical, filha de Saul, está lá assim, Mical, filha de Saul. Podia ser Mical envolvida com o ministério, Mical favorecida pelo Senhor, Mical apaixonada com a presença de Deus, Mical filha do Senhor dos Exércitos, enfim, mas estava lá, Mical, filha de Saul. Nem fez relação com ele, com Davi, muito menos com a presença. Por quê? Porque não se importou. Viveu na fantasia do palácio, em meio àquilo que ela tanto tinha de expectativa, sendo que a presença estava lá, o mover de Deus estava lá. As coisas estavam acontecendo no próprio faro, no nariz dela, debaixo do nariz, debaixo do bigode dele estava acontecendo, dela, né? Entre aspas, dele, aí de você. E aí não percebeu. Por quê? Por causa de expectativas, fantasias. Oh Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e possa nos dar uma mentalidade renovada no Senhor. Amém? Continuando, o título que a Bíblia dá para Mical não é uma coincidência. Está lá, Mical, filha de Saul. Ela não se tornou mulher de Davi. Sabe por quê? Ela nunca se envolveu com Davi e com o ministério. Se o seu marido ama mais a glória de Deus que você, então se considere uma bem-aventurada. Homens assim voltam para abençoar a sua casa. Homens que são apaixonados com o Senhor. Homens que são sedentos pela glória de Deus. Eles vão voltar, querido. Seu esposo vai voltar do serviço para abençoar a sua casa. Por quê? Porque ele é apaixonado com o próprio Deus que te deu. Em nome de Jesus. Segundo, pode as crises. Segundo ponto. As crises são normais na vida, nas igrejas, nas famílias. O que não é normal são aqueles ou aquelas que nunca passaram por uma crise. Se você conhece alguém que nunca passa por crises, se afaste dela ou dele. Isso vai prejudicar você. Todavia, se você conhece alguém que também nunca sai de uma crise, igualmente, se afaste. Não vai lhe fazer bem. Consequentemente, não fará bem à sua própria pessoa. Ao ler a passagem de Lucas 1,31, podemos perceber que o Senhor chamou Maria de muito favorecida, ou seja, alguém cheia do favor de Deus. O pastor colocou Lucas capítulo 1, do verso 31, mas eu quero fazer uma ressalva que está lá em Lucas capítulo 1, do verso 28. Diz assim, entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Como Maria seria muito favorecida? Se ela olhasse para a sua circunstância ou situação, ela seria abalada. Contudo, não foi. Interessante. É preciso, então, portanto, olhar sempre para o Senhor. Olhar sempre em meio à crise, olhar para a bondade de Deus em meio ao problema, em meio à circunstância, em meio à provação, em meio à pressão, em meio à angústia, em meio às incertezas, em meio às crises existenciais. Enfim, olhe para o Senhor. Interessante que Maria olhou para o Senhor. Olha, eu coloquei 3 princípios desse versículo. Ela cria no Senhor dos Exércitos. Ela sabia da sua identidade no Senhor, ou seja, que ela era favorecida. O terceiro, ela tinha olhos para ver o Senhor. Por esses 3, por ela crer, por ela entender que era muito favorecida,
E porque ela tinha olhos para ver o Senhor, no versículo 31, conforme o nosso pastor colocou, de Lucas 1:31, o próprio anjo liberou a profecia, que ela iria dar à luz a um filho. Quem é esse filho? Cristo. Oh, é poderoso quando você passa por circunstâncias, passa por crises, e é podado, é lapidado por elas, é transformado por essas situações. E quando você tem a percepção, igual Maria teve, de olhar para o Senhor, de saber que você é favorecido e saber que você tem olhos para sempre ver a bondade de Deus em meio ao problema. Nosso pastor sempre tem nos ensinado isso, de não olhar para a circunstância, de não olhar para a adversidade, de não olhar para o problema, de não olhar para a perseguição ou para a perspectiva humana, natural, rasa. Não. Ele sempre tira os nossos olhos dessa razoabilidade, podemos colocar assim. Sempre nos eleva. Deus está planejando uma maneira de nos abençoar. Quando você tem essa perspectiva celestial, sobrenatural, irmão, você é transformado para passar por essa situação. E aí você também aprende. Há um aprendizado dentro dessa crise. Vamos avançar, porque o tempo é curto. Bom, terceiro princípio. Nós precisamos também sermos podados na passividade. Olha o que diz. Todos temos áreas passivas em nossas vidas. Você é bom em uma área, mas não em outra. Rápido em trabalhar, mas passivo nos sentimentos. A vida é assim. Você pode podar passividades. Como? Tendo uma vida resolvida diante de Deus e das circunstâncias. Como que eu faço? Se você escolher obedecer a palavra de Deus e seus princípios, a maioria das suas passividades já serão eliminadas. Primeiro, eu obedeço, não está aí no seu livro, mas eu coloquei. Primeiro, eu obedeço a palavra de Deus e seus princípios. Segundo, eu posiciono mediante a palavra de Deus. Terceiro, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Interessante porque obedecer a palavra de Deus e obedecer os princípios, eu vou fazer um exemplo aqui para que você venha entender. É como se fosse uma empresa. Eu obedeço aos princípios da empresa como? Lá tem horário, eu tenho que chegar às 8 horas. Mas eu não chego às 8 horas, eu tenho que chegar um pouco antes. Dentro desses princípios, 8 horas, eu já tenho que estar pronto para aonde? Para eu trabalhar, lá na minha mesa, prontinha, sentadinho, arrumadinho. São princípios da empresa. Tem visões lá dentro da empresa que eu preciso de cooperar. Para quê? Para que eu venha prosperar, avançar naquele lugar. Mas interessante que eu obedeço ao princípio da empresa para que eu seja abençoado. Mas eu também preciso de me posicionar. Para quê? Para eu chegar no horário. Assim também é na nossa vida. Nós precisamos de obedecer os princípios da palavra de Deus. Crendo, exercendo fé, declarando, orando, proclamando. Mas também eu preciso de posicionar. Para quê? Para eu sair dessa zona de passividade. Dessa zona, às vezes, de conforto. Essa zona que limita de nós, de eu e você, avançarmos, crescermos, frutificarmos, prosperarmos. Eu estava conversando com o pastor Adriano, foi sábado passado. Estava passando, a Isabela estava brincando com a Gigi lá na pracinha. Falei, eu vou descer, fui lá em casa, tomei um cafezinho, vou descer, vou ter uma comunhão com o meu pastor. Vou sentar lá um pouquinho. Ele estava me falando, tem vendido pão de queijo, tem feito a Infinity, que é uma empresa para regulamentação de igrejas e etc. Tem feito vários nichos de negócio. O que é isso? E ele falando comigo, Ageu, eu dou graças a Deus porque eu saí do Uber. Tem 2 anos que eu estou batendo volante insistentemente. Ou seja, prosperando em outras áreas. Saiu da zona de conforto. A crise te leva a isso. A crise leva você a sair da zona de passividade, da zona que te limita, da zona de conforto. Mas nós precisamos, igual no princípio superior, discernir, entender
o trabalhar de Deus para que nós venhamos a cooperar, a avançar, frutificar, ou seja, prosperar em tudo que o Senhor tem para nós. Obedeça a palavra de Deus, os seus princípios. Posicione mediante a palavra, mas também seja cheio do Espírito. Somente o Espírito, a combustão do Espírito, vai te impulsionar para você sair dessa zona de conforto, dessa zona passiva, em nome de Jesus. Quanto mais cheio ou cheia do Espírito Santo uma pessoa é, mais sim e mais não ela tem. Olha que diz em Mateus capítulo 5, do verso 37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna, ou seja, procede do mal. Interessante que gente que é cheia do Espírito é posicionado. Deu para fazer? Deu. Não deu? Não deu. Dá? Dá. Não dá? Não dá. É o sim, sim, é o não, não. Não tem o meio termo. Não tem essa passividade. Ah, eu vou ver. Sabe essa conversa? Essa conversa mansa que a gente escuta aí, às vezes aí fora no mundo? Não, irmão. No nosso meio não tem isso. Não pode ter isso. A gente tem que ter essa sinceridade de coração e entender também os demais irmãos. Porque às vezes o irmão é posicionado em falar assim para você e às vezes não dá para ele. Nós precisamos de ter esse coração receptivo também, de entender o posicionamento do sim, sim, do não, não. Porque às vezes dá para fazer, às vezes não dá. Isso quer dizer, esse posicionamento, conforme Mateus 5,37 fala, de uma pessoa posicionada. Do sim, sim, dá para fazer, vamos avançar. Não, não, não dá. Interessante porque pessoas assim, elas crescem na vida. Elas não ficam no meio termo, sabe? Naquele banho-maria, naquele chove no molho, naquela... Você sabe, nós precisamos ser assim. Um povo posicionado. Acompanhe comigo. As dúvidas não cabem no mundo do Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha dúvidas. Em Lucas 9,51, está aí no seu livro, diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que se devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A passagem nos mostra que as pessoas conseguiram ver até a face de Cristo, que ele estava resolvido. Isso é maravilhoso. O mundo precisa de mais pessoas assim, resolvidas para com Deus. Coisas más resolvidas são como pecados não confessos. Ele te alcança, ou seja, o pecado, né? E as más colocações que são más resolvidas na minha vida e na sua vida. Não aceite dormir mais nenhuma única noite com sapos, ou seja, com coisas mal resolvidas. Estou com dificuldade de falar por causa do meu aparelho. Minha dicção está muito ruim, me perdoe. Com coisas que você traz na mochila, com coisas que você joga debaixo do tapete. Sabe quando você vai lavar o carro e não lava plenamente? Você pega aquela poeira do carpete, joga debaixo do tapete, joga o carpete por cima e aparentemente está resolvido? Tá mal, irmão. Não durma desse jeito. Não vá para sua cama sem resolver a situação dentro do seu casamento, junto com a sua esposa, com o seu discípulo, com o seu líder, com o seu pastor. Tem uma vida posicionada, resolvida no Senhor. Amém? Quarto ponto, nos diz, o quarto princípio, pode a independência. A independência no mundo pode ser um bom sinal. As empresas valorizam isso. No reino de Deus é um desastre. Direções são para abençoar e não para nos oprimir. Quem dá direção pensa sempre em favorecer. Por quê? Porque somos uma família. Deus é um Deus de direções. Ele é claro, preciso, resolvido, definido.
Sabe, querido, nunca ande nessa astúcia, nesse estilo de vida independente conforme o mundo é. Conforme as pessoas do mundo pregam, falam, que queriam mesmo era sair de casa, queriam mesmo era ter independência financeira, que queriam mesmo era não mais ter, enfim, a ladainha, escutando o pai, a mãe, o irmão que está lá. Isso gera morte. Olha, eu coloquei aqui 3 princípios que não estão aí sobre essa independência. Independência é justiça própria que atrai a morte, mas a submissão é um compromisso que alcança favor de Deus. Independência gera morte e submissão gera vida. Seja submisso. Escute os seus líderes. Escute as direções. Não somente isso. Fui ensinado de não somente escutar as direções, mas também os conselhos. Te dou uma dica. Escute também os conselhos. Eles vão edificar a sua vida. Vai fazer com que você tenha uma vida de fato compromissada. Uma vida de fato abençoada. Porque a palavra de Deus fala que na multidão de conselhos flui sabedoria. Que você tenha bons conselhos da parte do Senhor através da sua liderança, através do seu pastor, em nome de Jesus. Terceiro princípio, toda carne é independente e rebelde. O espírito é pela unidade e submissão. Não está aí esses 3 princípios, eu coloquei mediante o que o pastor Azemar tem ministrado, falado. Então a independência é a justiça própria que atrai a morte, mas a submissão é compromisso que alcança favor de Deus. Independência gera morte, submissão, portanto, gera vida. Toda carne é independente e rebelde, só que o espírito é pela unidade e é pela submissão. Pode aquelas pessoas que levam você à independência, está aí no seu livro. O espírito deste mundo é independente, consequentemente rebelde. Está em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, não deixe coração para andarmos em submissão. Quando você submete, você anda em autoridade. E é um princípio. Submeto a minha liderança para que a autoridade de Deus venha a ser constituída na minha vida. Muitos têm um pensamento que não precisa mais submeter. Não precisa mais. Começa com a graça de Deus, né? Eu sou agraciado, agora eu posso pecar. Está errado. Um entendimento aquém, à luz do entendimento da palavra de Deus. Eu submeto a minha liderança para que eu primeiramente seja abençoado, para que o favor de Deus seja acrescentado na minha vida, para que paradigmas, barreiras na minha mente sejam anuladas, canceladas, para que eu possa ter um entendimento celestial. Mas vendas nos meus olhos também, que a poeira desse mundo vem para nos cegar, vem para que nós possamos pensar que nós somos livres para andar do jeito que eu fui criado, do jeito que eu penso. Enfim, sabe aquela mentalidade assim de jovem? Nós vamos falar agora sobre os questionamentos, o 5º ponto. Aquela mentalidade de jovem, eu pago minhas contas, eu ponho dinheiro, eu pago a conta da minha casa, o IPTU, ninguém tem nada a ver com isso, eu coloco gasolina no meu carro, ninguém tem nada. Não, querido. Tudo que nós temos foi dado graciosamente, até o seu trabalho. Se nós não tivéssemos saúde para trabalhar, ou se a gente não tivesse saúde para alimentar, querido, você não ia alimentar essa comida boa, você não ia ter esse trabalho tão bom que você tem. Então, deixa eu te falar, tudo foi dado graciosamente. Assim também a nossa liderança, que tem compromisso para conosco. Primeiramente, temor do Senhor e compromisso para conosco, para nos abençoar,
para nos levar além. Uma frase que eu amo escutar meu pastor Azemar. Ele sempre fala com a gente que é jovem. Sobe aqui para vocês irem em lugares mais altos. Ele sempre fala isso. Vocês terão ministérios maiores do que o nosso. Ou seja, tem gerado... rapaz, durante anos e anos, nós temos sido gerados nesse mover. Glória a Deus pela nossa igreja. Glória a Deus por esse tempo de oração, de jejum, que nós, como família videira, estamos sendo aperfeiçoados. Eu quero te falar, depois desse tempo terá glória de Deus manifesta, frutos para nós, sabe? Crescimento, expansão, progresso. Mas nós só vamos desfrutar de autoridade plena com esse princípio, submetendo. Submete a sua liderança, submete a sua autoridade, para que venha alinhar todas as coisas e você venha prosperar, em nome de Jesus. Quinto princípio, pode os seus questionamentos. Existe uma geração que questiona tudo. Foi isso que fez João Batista perder a cabeça. Jesus não foi visitá-lo na prisão. Isso deve ter produzido toda a sorte de questionamentos em sua mente. Além de Jesus não ir visitá-lo, ainda ficou com os discípulos dele após ele ser preso. Isso dá uma péssima impressão a respeito de Jesus. Pastor Azemar está explicando. O mestre não mandou sequer uma mensagem. Mateus 11:2 diz: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Acompanhe comigo. Existem coisas que você não questiona. Deus já selou. Preste atenção, vou voltar de novo. Existem coisas que você não questiona. Está resolvido. Está selado. O próprio Deus já selou, confirmou. Ou seja, alguns exemplos. Você se casou. Você teve seu filho. Deus te chamou para o ministério. Você é um líder. Ou seja, não tem mais aquele, será que é mesmo? Será que esse menino que Deus me deu, ele vai virar alguém na vida? Será mesmo que eu tenho ministério? Estou passando por essa situação, parece de abandono, parece que ninguém me procurou. Será mesmo que eu vou avançar, eu vou crescer? Será mesmo que nós vamos, sabe? Esses questionamentos anulam favor, anula a prosperidade da parte do Senhor. Olha o que diz o pastor Azemar, na verdade, olha o que o pastor Azemar diz no livro, para nós orarmos e nós ceiarmos. Não me refiro a questionar as pessoas, mas sim a palavra de Deus. As convicções do Espírito Santo não devem ser questionadas, ou seja, Deus falou, Deus é fiel em cumprir. Se Deus falou que você tem ministério, querido, que você será enviado para as nações, Ele é fiel para cumprir. É interessante que em Gênesis 1:28, em 1:26, Deus nos cria imagem e semelhança. Gênesis 1:28, Ele nos abençoa. Isso vem muito antes da lei e muito antes do pecado. Deixa eu te falar, Deus nos abençoou e disse: frutificai e multiplicai segundo a espécie. Eu e você somos abençoados da parte de Deus. Tem essa convicção em meio a esse tempo de oração e de jejum. Somos abençoados para frutificar. Somos abençoados para multiplicar. Somos abençoados para prosperar e avançar em nome de Jesus. Amém? Por fim, bem-aventurado é aquele que podou os questionamentos. João Batista não fez isso. Essa foi a razão da sua queda. Não entre por esse caminho. A dúvida não faz a sua fé crescer. O questionamento não lhe tornou uma pessoa, não te tornará uma pessoa melhor. Pelo contrário, aqueles que gostam de questionar tudo e todos sempre abrem portas para a incredulidade e para afastarem de relacionamentos que a edificam. Foi exatamente isso que aconteceu com João Batista. Que nós
nesse tempo, possamos avançar no Senhor, crescer no Senhor. Nós temos os jovens em si, dessa geração, que é a minha geração e da geração que vem, que é essa geração Z, tem muito disso. Fica questionando a liderança, questionando o pastor que tem, questionando o mover. Eles acham que o mover agora estão com eles, nos jovens. Deixa eu te falar, querido. Para com essa mentalidade, para com esse questionamento, sabe? Nós só desfrutamos do mover que tem já acontecido durante os milênios e milênios, que o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. E disse Deus, haja luz. Eu quero te falar, quando eu e você chegamos, todas as coisas já estavam estabelecidas na nossa igreja videira, na nossa família. Nós não temos que questionar nada. Os pais da casa têm aberto poços para nós, desentulhado poços para nós. O que cabe de nós? Submetermos e termos a compreensão que nós vamos fluir nesta unção apostólica, por meio de graça, de favor, mas também de submissão. Renova sua mentalidade nesses dias, em nome de Jesus, para que você venha experimentar da parte de Deus. Amém? Bom, eu quero, portanto, fazer a nossa confissão, igual está aí no livro, abrindo o meu aqui. Olha o que diz a confissão. Andamos em aliança e discipulado. A Bíblia nos garante que com os conselhos temos bom êxito. Está lá em Provérbios 15 e 22. Ligue agora ou mande uma mensagem para o seu líder e pergunte em qual dessas áreas. Ele percebe que você precisa se posicionar. Pelas nossas vidas, já discerniu e percebeu bem antes de nós mesmos. Alinhe o seu coração e permita a poda, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho pouco tempo, eu quero orar por você, que nós possamos orar nessa noite de sábado, que vai inteirar agora quase 11 horas da noite, quase 23 horas. Estou aqui com o cálice, estou aqui com o pão, para que nós venhamos ceiar. Se você está aí, juntamente com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, eu gostaria que você, se você também separou o cálice e o pão, gostaria de orar por esses elementos, para que nós possamos ser ativados, renovados. Que nós possamos, nesses dias, de fato, conforme o nosso pastor, o pastor Azemar, tem ministrado, alinhar o nosso coração, para que nós venhamos experimentar da boa, da agradável, da perfeita vontade de Deus, da plenitude do Senhor, e que nós venhamos prosperar. Alinhou? Prosperou. Pai, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse tempo, nesse momento. Nós cremos que o Senhor, indiretamente e diretamente, tem ministrado aos nossos corações, ministrado nas nossas vidas. E nessa noite nós queremos ceiar como família de Deus. Pai, esse é o cálice da tua aliança, que é a nova aliança que foi feita por nós. Pai, nós consagramos este cálice ao Senhor, em nome de Jesus. Assim também, Senhor, nós consagramos esse pão ao Senhor, que esse é o pão que foi moído, que foi transpassado, e nessa noite nós queremos, ó Pai, consagrá-lo ao Senhor, que esse pão venha trazer vida, vitalidade no nosso meio, mas também venha produzir unidade, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho poucos minutos, estou aqui em crise por causa desse horário, mas ainda tem alguns minutinhos. Esse é o sangue de Cristo. O sangue nos fala da justificação. Nós fomos perdoados, fomos justificados, fomos aceitos pelo sangue de Cristo. Mas o sangue também nos fala que é o vinho
ele vem para nos trazer alegria, refrigério, vem para nos trazer deleite. Que nesses dias você possa experimentar do sangue de Cristo e também venha experimentar do vinho do Senhor. Amém? O pão que foi transpassado, moído, desfigurado, nos fala que nós fomos completamente sarados, curados. Esse pão também foi repartido para que eu e você venhamos ser corpo com o nosso irmão. Mas não somente isso, que nós possamos, de fato, viver a vida da igreja. O pão nos fala da família da fé, um corpo, unidos, amalgamados, juntos. Juntamente com esses elementos, foi estabelecido um compromisso para com a minha vida, mas também com a vida da igreja, que é a aliança. Nós somos um povo aliançado, somos um povo de compromisso, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, nesses dias, sustentar a nossa vida, sustentar esse jejum que juntos estamos fazendo, realizando, e que nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Comai e bebei todos, em nome de Jesus. Vou ficando por aqui. Estou com dificuldade de falar por causa desse aparelho. Ainda não consegui avançar nesse negócio, mas me perdoe a dicção, me perdoe aí alguns momentos também de falha, mas eu oro para que o Espírito possa produzir na minha vida, na sua vida, revelação, entendimento, vitalidade, unção e poder de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando, portanto, por aqui. Você é com a minha preciosa esposa. Que você também possa, nesses dias, desfrutar do Cordeiro Santo de Deus. Sabemos que nós somos guardados, sabemos que nós também somos favorecidos. Muito amado, em nome de Jesus. Um forte abraço. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.